Ai ala, e alaler, ali alaler, olai ala, e alaler, uler, olai, e ala, e alaler, ali alaler, olai ala, e alaler, uler, olai. Pés de milhos, andarilhos, como os nossos filhos, procurando 20 milhas pelas nossas filhas, protegendo milharais, como as nossas mães, pés seguindo animais, como os nossos pais, comparando a roxinóis, tal nossos avós, flutuando pelos rios, como os nossos tios, fungos, cogumelos, limos, como os nossos primos. Tanta gente tão aflita que eu nem sei ainda se transforma o trigo em pão para nossos irmãos, ou transforma o pão em trigo para nossos amigos que estão salvos do perigo do primeiro abrigo, procurando girassóis como todos nós. Aí alá, e alaler, ali alaler, ulai alá, e alaler, uler, ulai, e alá, e alaler, ali alaler, ulai alá, e alaler, uler, ulai. É pé de milhos, andarilhos, como os nossos filhos, procurando 20 milhas pelas nossas filhas, protegendo milharais, como as nossas mães, perseguindo animais, como os nossos pais, comparando a roxinóis, tal nossos avós, flutuando pelos rios, como os nossos tios, fungos, cogumelos, limos, como os nossos primos. Tanta gente tão aflita que eu nem sei ainda se transforma o trigo em pão para nossos irmãos, ou transforma o pão em trigo para nossos amigos que estão salvos do perigo do primeiro abrigo, procurando girassóis como todos nós. Aí alá, e alaler, ali alaler, ulai alá, e alaler, uler, ulai, e alá, e alaler, ali alaler, ulai alá, e alaler, uler, ulai. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. O tema dessa aula é constelação sistêmica familiar. E quando eu coloco esse tema, constelação sistêmica familiar, né, nós temos logo de cara um problema. Qual que é o problema quando eu falo de constelação? O problema justamente são as leis sistêmicas, os princípios sistêmicos, né, que existem dentro da constelação. Então, quando eu coloco um tema na constelação, né, que é uma modalidade de terapia, né, geralmente eu não entendo o que está acontecendo, eu fico me perguntando por que isso, por que aquilo, por que o sofrimento, cadê as respostas, né? Então, esse problema acontece, né, quando a gente fala de constelação, justamente por conta dos princípios sistêmicos, tá? Que eles ficam atuando ali na sua sessão terapêutica. Né? E o que causa esse problema? Né? Justamente é você desconhecer os princípios sistêmicos. Né? Então, quando eu desconheço ou não conheço, né, eu fico ali um pouco perdido porque eu não sei direito o que está acontecendo, então eu não sei, né, o porquê das coisas e eu fico perdido. Né? Então, o que causa essa sensação de estar perdido numa constelação, de não saber o que está acontecendo, é justamente o fato de eu desconhecer os princípios sistêmicos. Né? Então, se desconhecer os princípios sistêmicos é o que causa o problema, né? Então a solução é justamente o oposto, o contrário, é eu conhecer os princípios sistêmicos. Tá? Então essa é a solução quando a gente fala do tema constelação sistêmica familiar. Então observe, temos um tema que é a constelação, o problema relativo ao tema, que os princípios sistêmicos. O que causa o problema é eu desconhecer os princípios sistêmicos e a solução é justamente eu conhecer os princípios sistêmicos. Então, para que eu conheça os princípios sistêmicos,
para que eu consiga experimentar a solução, eu acho bacana a gente pensar em 3 passos, né? Então eu elaborei esses 3 passos para que você possa, de forma simples, direta e assim, sem muito rodeio, você entender os princípios sistêmicos de forma clara e objetiva. Então vamos lá. No primeiro passo, eu vou falar o que são e quais são os princípios, tá? No segundo passo, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles e no terceiro nós vamos reconhecer, tá? Sobre os princípios sistêmicos. Então, primeiro passo, o que são e quais são. Segundo, eu vou explicar cada um deles e no terceiro passo, nós vamos reconhecer os princípios sistêmicos. Então vamos lá, né? O que são, né? Princípios sistêmicos são leis, tá? Que regem a nossa vida, né? Então, o que são leis? São forças e vontades que atuam sobre nós independente da nossa vontade, independente dos nossos pensamentos e sentimentos. Elas vão atuar. Elas existem mesmo antes de você ter nascido, tá? Eu comparo sempre os princípios sistêmicos, né? Como, por exemplo, a lei da gravidade. Antes de você nascer, ela já existia. Você nasceu, ela continuou existindo, né? E não é porque você acredita ou não acredita nela que ela vai deixar de existir. Ela continua existindo, tá? E, inclusive, é uma lei que você não consegue manipular. É um princípio que você não consegue, por exemplo, corromper, né? Eu sempre digo assim, você teria coragem de subir num prédio de 10 andares e pular de lá, do 10º andar? Né? Você poderia até ter coragem, mas você dificilmente evitaria um impacto quando você batesse no chão, né? Por quê? É lei, né? E por mais que não exista nenhuma placa lá no 10º andar dizendo assim, cuidado, não pule porque a lei da gravidade vai te puxar, ela continua existindo. E a grande dificuldade de a gente saber disso é porque nós não conseguimos palpar a lei, né? Olha aqui, eu vou pegar a lei da gravidade. Você não consegue pegar. Ela é invisível aos olhos, mas você consegue sentir, né? Então, isso são princípios, são leis que regem a nossa vida, independente da nossa vontade, né? São exteriores a nós. Então, falei o que é, né, o que são e quais são. São basicamente 3 leis que regem a alma familiar. Pertencimento, compensação e ordem. Essas 3 leis regem toda a família, independente do sobrenome, da história, se é rico, se é pobre, se sofreu preconceito ou não. Essas 3 leis, elas atuam e são responsáveis pela nossa sobrevivência, tá bom? Então, demos o primeiro passo aí, tá? O que são, né? O que são leis e quais são elas. Segundo, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O que é lei do pertencimento? Pertencer é fazer parte. Todos nós fazemos parte de algum grupo, né? Família é um grupo que a gente faz parte, né? Escola, empresa, né? Na sociedade, por exemplo, grupo de amigos, a gente faz parte. A gente pertence a um grupo. Então na nossa família a gente pertence, né? Sendo filho, irmão, né? Neto, depois a gente é esposo, marido, mulher, né? Aí é pai, é mãe, é vô, é avó e assim por diante. É primo, é tio, né? Isso é pertencer, eu fazer parte, né? E dentro do pertencimento nós temos 2 aspectos, inclusão e exclusão. Quando a gente exclui alguém da família, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é um vagabundo, porque ele é um alcoólatra, porque ele não presta, porque ele gastou todo o dinheiro dele, a gente exclui, a gente viola a lei do pertencimento, né? E tem também a inclusão, que é o resgate dessa pessoa, independente de quem ela foi, do que ela fez. Todos nós fazemos parte, não somos mais e nem menos que ninguém. Lei do pertencimento. Segunda lei é a lei da compensação. É o equilíbrio das trocas entre o dar e receber, tá? Então veja bem, em uma comunidade, em um grupo, você sempre está fazendo trocas, né? Dando e recebendo, né? Então, assim, é por isso que a gente consegue crescer, justamente porque a gente estabelece a troca, né? E quando eu não reconheço as trocas, muitas vezes eu causo desequilíbrio na vida. Eu recebo demais e fico insatisfeito. Eu dou demais e daí me sinto prejudicado. Então, a importância do equilíbrio entre o dar e receber.
E aí, a terceira lei, a lei da ordem, que diz que nós temos, num sistema familiar, empresarial, numa comunidade, existe a precedência, quem chegou primeiro. Então, para que você esteja aqui hoje, precisou existir o seu irmão mais velho, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, hexavô, septavô e assim por diante, né? Então nós somos uma sequência dos nossos ancestrais, uma sequência do nosso sobrenome e uma sequência da nossa família, né? Veja que lindo isso, né? Precisou existir o seu avô para que existisse o seu pai, para que existisse você, né? Então você é uma sequência. Então é importante que a gente respeite e a gente honre quem chegou antes, né? E também o segundo aspecto da lei da ordem, que é ocupar o devido lugar. Se você é filho, você vai ser filho. Se você é filha, vai ser filha. Se você é o primeiro irmão, é o primeiro irmão. O segundo irmão, é o segundo irmão. O terceiro irmão, é o terceiro irmão. E assim por diante, tá? Num relacionamento, se você é esposa, você é esposa, né? Se você é o marido, você é o marido. Se você é o pai, a mãe e assim por diante. Ocupar o seu lugar correto dentro da sua família, dentro da sua comunidade, tá bom? Então, falei agora um pouco sobre os 3 princípios e agora nós vamos reconhecer um pouco desses princípios na vida diária. No começo da aula, eu cantei uma música chamada Pés de Milhos, né? E então, assim, é uma música gravada por Xangai, que é um cantador baiano. Então, essa música fala muito sobre família, né? E eu quero pegar um trecho específico que diz assim: tanta gente tão aflita, o trecho diz assim, tanta gente tão aflita que eu não sei ainda se eu transformo trigo em pão para os nossos irmãos ou transformo pão em trigo para os nossos amigos. Percebe? Esse trecho fala muito da lei do pertencimento. Tanta gente aflita que eu não sei ainda o que eu faço para ajudar. Se eu dou tudo que eu tenho ou se eu pego tudo que é meu, né? Se eu ajudo, se eu transformo trigo em pão para os irmãos ou pão em trigo para os amigos, né? Então eu não sei o que eu faço por primeiro, porque é tanta gente aflita que eu não sei ainda como é que eu faço para salvar o nosso grupo. E isso tem muito a ver com o aspecto, né, da inclusão, né, que diz respeito à lei do pertencimento. Porque no pertencimento a gente faz tudo para pertencer. A gente faz tudo para manter o grupo unido. Então muitas vezes você vê alguém falindo, né? Ele dando tudo, ele não está recebendo nada, mas ele está dando porque ele precisa pertencer. Por isso que ele faz. Então por isso que muitas pessoas às vezes cometem certos comportamentos, têm certos resultados e a gente se pergunta, mas por que será que fulano fez isso? Ele fez justamente obedecendo provavelmente o princípio do pertencimento. E a pessoa sofre no relacionamento, mas não se separa porque ela precisa pertencer. Ela está falindo, mas ela não larga daquilo. Ela precisa pertencer, né? Eu não sei se eu transformo trigo em pão para os nossos irmãos ou transformo pão em trigo para os nossos amigos. Eu não sei o que eu faço, né? Mas eu sempre estou fazendo. Por quê? Porque eu preciso pertencer. Esse é um princípio da vida, né? Então, esse trecho da música Pés de Milhos fala muito sobre a lei ou o princípio sistêmico pertencimento, tá bom? Então eu espero verdadeiramente ter contribuído com você, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!